Muito bem, galera. Então vamos dando início à primeira questão nossa aqui, ó. Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Nessa frase, borboletas significam as metas alcançadas, os obstáculos da vida, a preocupação ambiental ou o descartável na vida. Prestem atenção no detalhe. Esta prova é uma prova de nível fundamental, incompleto, e olha o grau, eu vejo um grau de complexidade. Por que um grau de complexidade? O perfil da banca, semana passada nós vimos uma questão aqui, em que ela trabalhou uma frase também, ela filosofou uma frase e você tinha que interpretar aquela frase. E hoje, novamente, nós temos uma frase em que nós vamos ter que interpretar qual é o sentido dela, o que significa isso daí, que vai estar no texto logo em seguida, a partir da questão de número 2. Então, não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. A gente sabe que a borboleta, ela sofre uma metamorfose, certo? Para virar uma borboleta. E aí? São metas alcançadas? São os obstáculos da vida? É a preocupação ambiental? Ou é o descartável na vida? As metas alcançadas. O significado, de borboletas são as metas alcançadas, certo? Ou seja, não haverá metas alcançadas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Ou seja, para nós alcançarmos as metas, nós precisamos de muito suor, precisamos de muito trabalho, né? Para alcançar a meta do dia a dia. Muito bem? É isso aí, legal, bacana. A primeira questão aí, ok. Bom, turminha, agora na questão de número 2, nós temos aqui um texto, tá? Vamos fazer uma leiturinha do texto. O texto tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 parágrafos pequenos, não são parágrafos grandes. É interessante para que já sinalizem aí o que nós vamos fazer nas questões. Não quero nem me referir aqui do sonho onírico, aquele que vem quando estamos dormindo e que cumpre uma função biológica e psicológica demasiadamente importante para o nosso bem-estar. Falo eu de sonho como sendo nosso desejo, o que queremos realizar e construir. Como Martin Luther King, ao falar de uma sociedade sem diferenças, ou Mahatma Gandhi, ao lutar pela independência da Índia e expressar o sonho de sem violência alguma, haver um povo que tivesse autodeterminação, certo? Muito bem, quando dizemos eu sonho ter uma casa, ou eu sonho que os meus filhos se formem, ou eu sonho ter um casamento que perdure bastante tempo, o sonho é aquilo que nos impulsiona. É um desejo que, colocando no futuro, procuramos buscar. Isso, olha só o pronome isso, a gente chama de pronome anafórico, porque ele retoma, né, a palavra, né, desejo. É um desejo que, colocando no futuro, procuramos buscar. Isso nada tem a ver com o delírio. O que nada tem a ver com o delírio? O desejo, né? Delírio é um desejo. Olha aí novamente reforçando, né, que o isso é um pronome anafórico, um elemento de coesão textual importantíssimo. Delírio é um desejo que não tem factibilidade, que não tem como se realizar. Sonho precisa ser factível, realizável. Por exemplo, não basta eu dizer sonho ser o maior jogador de futebol da FIFA 2016. Isso não é sonho, é delírio, e não tenho mais idade, não teria como entrar no circuito do futebol. E se eu rezar muito? Lamento, não vai acontecer. E se eu ler muitos livros de autoajuda? Também não vai adiantar. Sonho não é delírio, é o desejo com factibilidade que pode ser realizado. Delírio
é um desejo marcado pela incapacidade de realização. Belíssimo texto do grande filósofo Mário Sérgio Cortella, né? Aqui, pessoal, nós temos um artigo que ele escreveu, né? Pensar bem nos faz bem, aqui publicado em Vozes, página 138, né? O livro. É um artigo que ele fala sobre a questão do sonho, né? Tanto é que o título tem isso, né? Pensar bem nos faz bem. Ou seja, ele escreveu com essa ideologia de fazer com que nós melhoremos o nosso pensamento, o nosso sonhar, o nosso agir, né? Legal. Agora, na aula passada eu me lembro de que uma primeira questão, a banca ela cobrou função da linguagem. Muito interessante, por quê? Porque este texto, ele tem uma função de linguagem aqui muito explícita quando ele diz o seguinte, neste parágrafo aqui, ó, né, quando fala, ó, isso nada tem a ver com delírio. Delírio, ó, delírio é um desejo que não tem delírio é um desejo que não tem factibilidade. Ou seja, ele fala o que é delírio, ele marca lá, ele coloca lá, delírio. Agora ele vai explicar o que é delírio. O que é delírio? Delírio é um desejo que não tem factibilidade. Como chama essa função da linguagem? Essa função da linguagem, ela é chamada de função metalinguística. O que é mesmo uma função metalinguística? É aquela função que é o código explicando o próprio código. Sonho ser o maior, aqui ó, aqui também a função metalinguística, depois aqui, onde ele fala aqui ó, sonho não é delírio, é o desejo. Olha aí novamente a função metalinguística. Delírio é um desejo. Olha aqui novamente a função metalinguística. É o momento em que ele explica o que é isso. Então, uma das predominâncias deste texto é a função metalinguística. A outra função muito mais predominante é a função referencial, né? Que é o sentido real do dicionário das palavras. E aí, quando ele entra, sonho não é delírio, que ele explica, ou seja, ele vai explicar pelo próprio código, ele se utiliza aí da função metalinguística. Tranquilos? Vamos então para a questão de número 2. Marque a alternativa que tenha os itens cujas frases têm o mesmo tema. Olha só o que a banca está cobrando. Ela quer que vocês analisem nas proposições 1, 2, 3 e 4, qual delas tem o mesmo tema. Aí depois nós vamos ter que observar. Por exemplo, não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Segundo a ideologia do texto, que ele falou sobre sonhos, sobre metas, sobre falar que sonho não é delírio, né? Enfim, será que essa proposição 1 podemos considerar como uma frase que está no mesmo tema do texto? Sim ou não? Será que na 2, por exemplo, amadurecer significa assumir a responsabilidade pela sua vida? Será que isso tem a ver com o tema do texto? No 3, vivemos com uma porcentagem tão baixada do nosso potencial porque não estamos dispostos a aceitar nós mesmos? Será que isso tem alguma coisa a ver com o tema do texto? 4, se alguém se recusa a se lembrar dos seus sonhos, o que consegue na realidade é negar sua própria existência. Será que nós temos como alternativa A, que seria 1 e 2? Ou seria B, 1 e 4? Ou seria C, 2 e 3? Ou seria D, 3 e 4? Agora é com vocês aí. Podem colocar no chat. A temática do texto, ele fala sobre sonhos, metas. Então, a proposição 1, ela é uma proposição válida, ok? Que foi o primeiro exercício que nós fizemos. Então, não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Amadurecer significa assumir a responsabilidade. Aqui não tem a temática nenhuma
com o texto. Vivemos com uma porcentagem tão baixa, né? Aqui está baixado, mas é baixa, do nosso potencial, tão baixa do nosso potencial, porque não estamos dispostos a aceitar nós mesmos. Nada a ver. Se alguém recusa se lembrar dos seus sonhos, o que consegue na realidade é negar sua própria existência. Tem a ver. Então aqui, ó, o 1 e o 4. 1 e 4, galera, letra B. Letra B de bola. Quem ficou na dúvida aí, é só pensar direitinho aí. Falou, gente, um abraço. Tchau, tchau. Até semana que vem, hein?